Meus alunos, sejam todos bem-vindos ao canal Mate Matemática. Aqui que vos fala é o professor Antônio Marques. Vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje nós vamos, dentro da geometria analítica, estudar um pouco sobre distância entre dois pontos, tá certo? Então vamos fazer aqui uma breve revisãozinha do que aconteceu na aula passada, que era só estudar o plano cartesiano e como localizar um ponto nesse plano cartesiano, beleza? Então assim, ó, o plano cartesiano ele contém dois eixos perpendiculares entre si. São os eixos das abscissas e o eixo da ordenada, tá certo? Então, como eles são perpendicular, ele tem um ponto em comum. Esse ponto, nós podemos chamar ele de ponto O, tá certo? Então, esse ponto O, ele tem ali a sua origem e naquela região formam quatro ângulos de 90 graus. Tá certo? Lembrando que a abscissa é o eixo horizontal, que também é conhecido como o eixo do X, e a nossa ordenada é o eixo vertical, também conhecido como os Y. Beleza? E nesse caso, nós podemos dizer que esses eixos se dividem o plano em quatro quadrantes. Ok? Então vamos aqui dar continuidade. Olha, o plano cartesiano nós temos aqui, ó, o eixo horizontal e o vertical. Tá certo? E assim nós podemos dizer que aqui na origem nós temos o ponto 0, o ponto O, que é 0 e 0. Ok? A abscissa 0 e a ordenada 0, e assim forma aí as coordenadas cartesianas. Nesse caso, nós vamos ter aqui o eixo das abscissas, que é o eixo X, e o eixo da ordenada, que é o eixo Y. Primeiro quadrante, segundo quadrante e terceiro quadrante. Ok? Coordenadas no plano. Então, a localização de um ponto P, onde nós temos aqui a abscissa representada pelo x, pzinho, e a ordenada representada pelo y, pzinho, no plano cartesiano, é feita pelas suas coordenadas, né, que é a abscissa e a ordenada. Ok? Então, aqui se a gente estamos aí vendo aí a nossa abscissa, que é no eixo X, nós temos 3 e a ordenada 4, e aí nós temos aí um ponto formado ponto P. Tá certo? Então, nós temos aqui o ponto P, 3 e 4. E aqui nós temos 3 abscissa de P e 4 ordenada de P. 3 e 4 são as coordenadas do ponto P, tá certo? Então, em geral, nós vamos ter aí o P, né, o ponto P representa aí X, abscissa e Y ordenada. Os sinais no plano. No primeiro quadrante, nós temos o quê? Que a abscissa e a ordenada, ambas são positivas, tá certo? Já no nosso segundo quadrante, nós temos que nossa abscissa vai ser negativa e nossa ordenada positiva. E no terceiro quadrante, nós temos ambas, né? Tanto a abscissa como a ordenada, nesse ponto aí vai ser representado pelo número negativo. E o último, né? Certo? O último, certo? Nós temos aqui o quarto quadrante. E nós temos aí que a abscissa é positiva e a ordenada é negativa. Beleza? Então nós temos a origem. E quando nós tivermos aí o y igual a 0, é porque esse ponto ele está aí no eixo do abscissa. E quando o x for 0, o ponto pertence ao eixo aí da ordenada aí, y. Bissetrizes dos quadrantes. Então, olha, as bissetrizes do quadrante nos diz que o valor do x é igual ao valor do y, ou seja, a abscissa é igual à ordenada, certo? Se você ver, olhando aí nessa imagem, nós temos aí uma parte da quadrangulada, e aí se percebe, né? Que quando o x for 1, o y vai ser 1. Quando o x for 2, o y vai ser 2. Quando o x for 3, o y vai ser 3, e aí sucessivamente. Porém, na segunda bissetriz, nós vamos ter o seguinte, que o valor do y vai ser igual ao valor do menos, o valor do x vai ser igual ao valor do menos y. Certo? X é igual a menos y. E assim nós vamos ter aqui o que nos interessa, que é a distância entre dois pontos, tá certo? Que é o assunto da nossa aula de hoje, para resolvermos aqui a lista de exercício. Dados dois pontos quaisquer A e B, de coordenadas x, a, y, b e x, b e y, b, x, a, y, a, x, b e y, b, respectivamente. A distância entre o ponto A e o ponto B, ela pode ser obtida através da aplicação do Teorema de Pitágoras. Como é que isso acontece? Vejamos aqui, nós temos o plano cartesiano, tá certo? Nós temos aqui as coordenadas do ponto A,
que dá o ponto A, e nós temos aqui as coordenadas do ponto B, que também dá-nos o ponto B. E quando nós começamos aqui a fazer as ligações entre os pontos, a distância entre os pontos, olha aí, ó, nós temos aí forma um triângulo ABC. Então vejamos que é um triângulo retângulo, tá certo? E pelo teorema, aplicando o teorema de Pitágoras, nós podemos encontrar o seguinte, que a ao quadrado, ou seja, a distância do ponto A ao ponto B ao quadrado, é igual à distância do ponto B até o C ao quadrado, mais a distância do ponto A até o C ao quadrado. Então aí nós temos o teorema de Pitágoras. E desenvolvendo esse teorema, nós vamos obter o seguinte, que a distância de AB ao quadrado é igual o módulo de xb menos o xa ao quadrado. Por que o módulo? Porque, minha gente, então não podemos ter distância negativa. Então o módulo, nós sabemos aí que o módulo ele vai ter um valor aí positivo. E assim somado com yb menos ya. E tudo isso nós temos que AB ao quadrado, AB, a gente, como tem um expoente 2 e tem um bizu que a gente sempre leva em consideração, que é a inversa da potenciação e a radição. Então nós vamos passar o radical para o segundo membro. E aí nós temos que a distância de AB vai ser igual a raiz quadrada do xb menos o xa ao quadrado, mais o yb menos o ya ao quadrado. E aqui eu espero que vocês estejam compreendendo a representatividade do xa e do xb e do ya e do yb, tá certo? Levando em consideração que o x e o y são as coordenadas do ponto, né, que foi mostrado aqui há pouco. Então vamos aqui para o nosso exemplo 1, gente. Exemplo 1. No exemplo 1 diz o seguinte: calcula a distância entre os pontos A e o ponto B, sabendo que as suas coordenadas são A, 2 e 5, e o B, menos 5, menos 2. Beleza? Como se resolve uma questão dessa natureza? Ó, primeiramente, nós vamos colocar aqui a expressãozinha, a fórmula, que nos permite resolver, a calcular a distância entre dois pontos. Então, A e B, nós vamos colocar aqui o D. Distância de A e B é igual a raiz quadrada do xb menos o xa ao quadrado, mais yb menos o y ao quadrado. Levando em consideração que você já está aí entendendo a representatividade do x, a e xb, quanto também do y e o yb. Ok? Olha como é simples, minha gente. Ó. Distância de A e B vai ser igual a menos 5 menos 2 ao quadrado. Quem é o menos 5? O menos 5 representa o xb e o 2 aí representa o xa. O menos 2 representa o y, né? O yb, e o 5 representa aí o ya, tá certo? E você faz o cálculo, nós temos menos 5 menos 2. Na soma aí, sinais iguais, o que, é que a gente faz? Soma e repete o sinal. Então, menos 5 menos 2 dá menos 7. Qualquer número elevado a um expoente par, o resultado é o quê? Sempre positivo. Então, menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, que dá 49. E assim, 49 mais 49, nós vamos obter que a distância de A e B vai ser igual a raiz quadrada de 98. Raiz quadrada de 98 não tem um número exato, mas nós temos a raiz quadrada de 98. Vamos chegar ao mais próximo possível. Como? Fatorando. Vamos fatorar. 98 é um número par, vamos dividir por 2, que 2 é um número primo, né? Inclusive é o único número par que é primo. E 98 dividido por 2, nós vamos ter a metade, que é 49. 49 é um número que não é possível dividir por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6. Ele é divisível por 7. E você lembra que existe a diferença entre divisível e dividir, né? Porque qualquer número divide por outro. Mas divisível é totalmente diferente de dividir, ok? E assim, 49 dividido por 7 dá 7. E 7 eu vou dividir por 7, que dá igual a 1. E aí vamos colocar todos os itens do radical. 7 vezes 7 é 7 ao quadrado. Então nós vamos ter 2 vezes 7 ao quadrado. E aí, minha gente, bem simples. A gente cancela aí o expoente que está no 7 com o índice do radical. O 7 ele vai para fora do radical e fica 7 raiz de 2. Assim, a distância de A e B ele vai ser igual a 7 raiz de 2. Como a raiz quadrada de 2 é igual a 1,41, se você pegar 7 e multiplicar por 1,41, nós vamos obter aqui 9,87, que é aproximadamente de 10, podemos dizer assim. Ok? Showzinho. Olha, segunda questão.
Vamos. No exemplo 2, minha gente, nós temos o seguinte, ó. Calcule o valor da coordenada x do ponto A, onde o ponto A é formado por abscissa x e a ordenada é representada por 2, sabendo que a distância entre A e B, onde B é 4 e 8, a distância entre A e B é igual a 10. Vixe, Marcos, complicou. Não complicou. Olha, se complicou, se complica. Solução. Coloca a fórmula. Distância de A e B vai ser igual a raiz quadrada do xb menos o xa ao quadrado, mais o yb menos o ya ao quadrado. É só saber a representatividade de cada uma dessas coordenadas e substituir aí. A questão nos diz que a distância de A e B é igual a 10. Então, onde tiver A e B, a gente substitui por 10. E aí fica 10 é igual a raiz quadrada de 4 menos xa ao quadrado mais 8 menos 2 ao quadrado. Bem, gente, quando chegar nessa situação, o que é que nós vamos fazer? Ó? Nós temos aí uma equação. Igualdade entre dois termos. Então, o que eu colocar no primeiro termo, eu tenho que colocar no segundo termo. O que eu colocar no prato da balança, eu tenho que colocar no outro lado da balança, para permanecer em equilíbrio, em equidade, igualdade, tá beleza? Então, o que é que nós vamos fazer nessa natureza? O que é que vocês devem fazer? Eleva ambos ao quadrado. Então, vai ficar o quê? 10 ao quadrado é igual. Aí, abre o parênteses, certo? Raiz quadrada de 4 menos xa ao quadrado mais 8 menos 2 ao quadrado, fecha o parênteses e ao quadrado. Dessa natureza aqui, ó. Pronto. Fica desse jeito, eleva ambos ao quadrado. Quando elevamos ao quadrado, o que nós vamos fazer? Nós vamos cancelar. Vamos cancelar aqui, no segundo membro, o nosso... Gente, olha, desculpa, não é bem aí, tá certo? Esse primeiro não vai ser cancelado aí. Tá certo? Cancela. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Desculpa. Deixa eu só fazer aqui uma determinada correção. Ó, nós vamos cancelar aqui, ó. Certo? É aqui que é cancelado, tá ok? Porque eu fiz uma animação e acabou sendo lá, tá certo? Não tem nada a ver com cancelar no primeiro. Beleza? Então, minha gente, assim nós vamos obter o seguinte, ó. 100, que 10 ao quadrado é 100. Quando a gente cancela o radical, ele desaparece. E vai ficar só essa expressão aqui, ó. X é 4 menos x ao quadrado mais 8 menos 2 ao quadrado. Pronto, o radical ele saiu. Quando o radical saiu, eu vou ter que resolver essa expressão. Como? Olha, nós temos aí um produto notáveis. Então, como nós temos aí no primeiro produto notáveis, que é 4 menos x ao quadrado. Assim, nós vamos ter aqui, ó, 100 vai ser igual, ó. O 4 é o primeiro e o x é o segundo. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro, que dá 16, certo? Mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Quando eu digo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, quem é o primeiro é 4. Duas vezes o primeiro, 2 vezes 4, 8, vezes menos x. Então, vai dar menos 8x. Mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Mais 8 menos 2, minha gente, dá 6. E 6 ao quadrado dá 36. Ok? Mais 36. E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos resolver isso aqui, olha. Vamos pegar aqui x, vamos só trocar aqui, só trocar os membros. Pegamos aqui x ao quadrado menos 8x mais 52. Por que mais 52? Porque você pegar 16 e somar com 36 dá 52. Só que esse 100 eu vou passar para o primeiro membro. Aí né, ele vai com o sinal oposto, tá certo? Dessa natureza. E vai ficar zero lá, nós estamos tornando aí uma equação do segundo grau. Então, pegando aí 52 menos 100, nós vamos ter aqui menos 48. Então, nós temos uma equação do segundo grau. Como nós temos uma equação do segundo grau, como se resolve a equação do segundo grau? Vejamos, ó. Primeiro tira o valor dos coeficientes, tá certo? O valor do A e do B e do C. Essa equação é a equação completa. Ela tem o formato de ax ao quadrado mais bx mais 6 igual a 0. Então, quem é o valor do A? O valor do A vai ser 1, o valor do B menos 8 e o valor do C menos 48. Depois aí, uma maneira bem didática, nós vamos agora pegar aí o delta. Por que nós vamos resolver o delta? Para a gente saber que ter noção que a equação ela vai ter solução ou não. Como é que eu sei isso?
Quando delta é maior do que zero, nós sabemos que tem duas soluções que satisfazem essa equação. Quando o valor do delta é igual a zero, nós sabemos que só existe uma solução para satisfazer a equação. E quando o delta é menor do que zero, não tem solução para essa equação. Por isso que a gente resolveu aqui primeiramente utilizando o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? Que eu costumo dizer, antes de Cristo, né? Então, AC antes de Cristo. Sabendo os valores do coeficiente, é só substituir nessa expressãozinha. Nós vamos ver que menos 8 ao quadrado, menos 8 é o valor de B, menos 4 vezes 1 vezes o valor do C, que é menos 48. E assim, menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, nós vamos encontrar 64. E menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes menos 48 dá mais 192. Porque na multiplicação, sinais iguais o resultado é positivo e sinais diferentes o resultado é negativo. Somando aqui, nós vamos ter que delta é igual a 256. Ok? Vamos buscar no Bhaskara. Olha, quando eu coloco aqui o Bhaskara, o que é que o Bhaskara diz? Que x ele é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Isso aí nós já estamos maciados, minha gente, que nós vimos muito isso no fundamental, no primeiro e no segundo ano, certo? Vira e mexe, uma questão cai na equação do segundo grau e a gente tem gabarito suficiente para resolver questão dessa natureza. Assim, nós vamos ter que x vai ser igual a menos 8 mais ou menos a raiz quadrada de 256 dividido por 2 vezes 1, porque o valor do A é 1, ok? Aí o que acontece? Ó? Menos vezes menos, mais. Então fica 8 mais ou menos 16, porque a raiz quadrada de 256 é 16. E 2 vezes 1 é 2. Ok? Quando chegar nessa parte aqui, meu amigo, você vai fazer o quê? O valor para o x1 e o x2. Porque a questão não diz que 8 é mais ou menos 16 dividido por 2. Então, primeiro a gente vai fazer para mais, tá certo? E depois para menos. Então, x1, 8 mais 16 dividido por 2, nós temos que 8 mais 16 é 24, dividido por 2, 12. Olha, já encontramos um valor para x. X aí igual a 12, ok? E o valorzinho aqui para menos, nós vamos ter que 8 menos 16 dividido por 2. 8 menos 16 dividido por 2 dá menos 8 dividido por 2, que o resultado dá menos 4. Assim, nós temos dois valores que satisfaz aí o x, o valorzinho do x. Então, x ele pode ser 12 e também pode ser o menos 4, minha gente. Assim, gente, o que é que a gente chega à conclusão da nossa questão? Ó. O ponto A, tanto ele pode ser 12 e 2, como também ele pode ser menos 4 e 2, tá certo? Pois uma distância de 10 em relação B, né, que é 4 e 8. Então, tanto faz o valor do x ser 12 quanto ser menos 4, a distância entre esse ponto A e ponto B sempre será 10. Ok, gente? Questãozinha show, show. Então, treinando aí, vamos treinando aí para o Enem. Passar para a próxima. Vamos lá. É questão de número 3 e última questão, viu, minha gente? Olha, é uma questão da Universidade Federal, tá certo? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma questão aí bastante aí, tem aí os seus artifícios, tem seus grau aí de dificuldade. Diz o seguinte, ó, se P do eixo da abscissa é equidistante dos pontos A, que é 1, 4, e B, que é menos 6 e 3, a abscissa P vale quanto? Ele quer saber quanto equivale o X do ponto P. Então, equidistante. O que é equidistante? Equidistante, gente, ele apresenta o que? A mesma distância. Eles são equidistantes. Nós somos equidistantes, nós temos a mesma distância. O professor Marx e o professor Marx II são equidistantes ao colégio, ou seja, tem a mesma distância. Tanto o professor Marx I como o professor Marx II, a distância ao colégio são a mesma. Beleza? E como é que eu vou resolver isso? Olha, primeiro, vamos prestar minha atenção. Olha. Vamos ver o que nós temos de gabarito para resolver questão dessa natureza. Vejamos, qualquer ponto P pertence ao eixo das abscissas, terá o ponto P igual a x e 0. Então, vamos lá, o seguinte, ó. Quando um ponto pertence à abscissa, o valor do x é o que nós temos aí que encontrar, e o y é 0. Quando se diz que um ponto pertence à ordenada, tá certo? Nós vamos ter que encontrar o valor do y, porque o x será 0. Ao contrário, mais uma vez, ó. Quando o ponto se diz que pertence ao eixo, né, a abscissa, tá certo? Se ele pertence ao eixo da abscissa aí, o valor do y é 0.
Quando o ponto diz que pertence o valor pertence aí o eixo da ordenada, certo? O valor do x que seria zero. Então esse ponto aí ele diz que a distância entre o P e A é igual à distância do P e o B. Pois P é equidistante a e B, tá certo? Como eu falei anteriormente. O que é que isso quer nos dizer isso como expressão? Nós vamos ter que calcular a distância de P e A é igual à distância de P e B. Como é que isso funciona? A gente coloca a fórmula. A distância daqui, distância de P e A, é igual à distância de P e B. Pronto, dessa natureza. Ó. Você percebe que o xp menos o xa, mais o yp menos o ya, isso, ambos ao quadrado, é igual ao x, tá certo? Olha, ó, ao xp menos o b, tá certo? E yp menos o ya. Tá certo? Olha, nós temos aqui ó, xp e o nosso xa. Tanto faz eu ter o xp como primeiro, como também o xa primeiro, gente. Pois, como eles estão aí dentro de parênteses, mesmo que ele fique negativo, elevando ao quadrado, o resultado será positivo, tá ok? Se eu pegasse aqui o xp e colocasse primeiro o xa e depois o xp, também daria o mesmo resultado. Beleza? Vamos dar continuidade aqui, olha. Como é que ficaria? Ó? X. Nós temos aqui que é o xp menos o nosso xa, que é 1, e o yp, que é 0, menos o y, aí, o a, que é 4. Vai ser igual, mais uma vez, ó, xp menos o y, o b, tá certo? Desculpa, xp menos o xb, mais o y, né, o yp menos o yb, dessa natureza. O que é que nós vamos fazer agora? Nós podemos elevar ambos ao quadrado, certo? Quando a gente eleva ambos ao quadrado, a gente vamos cancelar aqui, ó, ok? Faz o cancelamento desse expoente com esse índice. E vamos fazer aqui, desculpa, não era esse expoente com esse índice, certo, gente? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Fazer mais uma correção aqui. Ó, esse expoentezinho aqui, ó, certo? É o que deveria estar nesse cantinho aqui, ok? Mas vamos dar continuidade. Ó. Assim, minha gente, nós fazendo esse cancelamento, apagar tudo aqui, pronto. Fazendo esse cancelamento, ficaria o seguinte, ó, ficaria dessa natureza. Então nós vamos ter aqui que x menos 1 ao quadrado mais 0 menos 4 ao quadrado é igual a x mais 6 ao quadrado mais 0 menos 3 ao quadrado. Resolvendo esse processo, ficaria dessa natureza. Ó. X ao quadrado, primeiro aqui, onde eu tenho x menos 1 ao quadrado, ó, o quadrado do primeiro menos mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Certo? Aí nós vamos ter aqui que menos 0 menos 4 ao quadrado, nós vamos ter menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16. E no segundo membro, depois da igualdade, nós vamos ter x mais 6 ao quadrado. Então, ó, o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo. Por isso que dá 12x. Mais o quadrado do segundo, que é o segundo, é 6. Então, 6 ao quadrado dá 36. Mais 9. De onde foi que saiu esse 9? Olha, nós temos 0 menos 3 ao quadrado. 0 menos 3 continua menos 3. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Beleza? E aí nós vamos somar o que tiver no primeiro membro e o que tiver no segundo membro. Assim nós vamos ter, olha, que 16 mais 1, ou 1 mais 16, 17, e 36 mais 9 dá 45. O que, que nós vamos fazer? Ó? Percebe-se que no primeiro membro nós temos x ao quadrado, no segundo membro também x ao quadrado. A gente vai cancelar, porque se eu passar o x para o primeiro membro, ele passa com o sinal oposto, então cancela. Então nos restou o quê? Duas expressões aí. Tá ok? Eu peguei o 2x, passei lá para o segundo membro, e peguei o 45, passei para o primeiro membro com o sinal oposto. Então ficou 17 menos 45 é igual a 12x mais 2x. Assim, 17 menos 45, nós vamos obter aqui, minha gente, olha, menos 28. Menos 28 vai ser igual a 14x. Então, o nosso menos 28 dividido por 14 é igual a x. Então, menos 2 é igual a x. Então, x é igual a menos 2. Ok? Então, isso daqui é o resultado dessa questãozinha. Tá ok? Então, gente, terminamos aqui
A gente queria saber qual era o valor do x, nós acabamos de terminar aqui de encontrar, né? X é igual a menos 2, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E um abraço para vocês, tá ok? Deixa aí o joinha aí no canal. E vamos estudar, gente. Vamos preparar para o nosso Enem e para nossas atividades. Um abraço.